Bom, então eu vou começar. Essa é a disciplina de análise multivariada e aprendizado não supervisionado. Se eu colocar em tela cheia, vocês veem a tela cheia? Aham. Sim? Tá joia. Bom, eu sou a Cibele Russo, né? Eu sou professora doutora em estatística aqui no ICMC USP em São Carlos, né? Eu sou também a atual coordenadora do bacharelado em Estatística e Ciência de Dados, né? Nós temos um curso de graduação em Estatística e Ciência de Dados. E hoje eu vou fazer uma motivação, então, com análise de componentes principais, tá? Uma motivação para análise multivariada. E vou falar um pouquinho também, de uma forma bem introdutória, o que é análise multivariada e o que é aprendizado não supervisionado, tá? Então, eu deixo o link aqui do meu site, não tem muitas coisas lá, mas tem o meu e-mail, eu deixo disponível também, tá? E para quem é de fora, eu dou as boas-vindas. Essa é uma iniciativa de aulas abertas do Departamento, né, de Matemática Aplicada e Estatística, aqui do ICMC USP, de fazer as primeiras aulas das disciplinas abertas ao público, né, como uma forma de fazer divulgação científica, né, e como eu já disse, essas aulas depois, as aulas do curso, né, então elas são fechadas para os alunos de graduação, mas vocês podem acompanhar as videoaulas depois no YouTube, tá? Bem, eu vou falar então rapidamente aqui o que é análise multivariada, né? Então, ela é um ramo da estatística que busca estudar e desenvolver métodos para descrever e analisar dados multivariados. Então, o que seriam os dados multivariados? Digamos que você tem uma base de dados e que você tem informações sobre o seu cliente, ou sobre o seu paciente, ou os pacientes, né? Ou então, se você tem uma unidade experimental, por exemplo, plantas, ou uma linha de produção que você tem informações sobre as peças, tá? Então, aí digamos que você tem mais do que uma quantidade, né, mais do que uma variável sendo observada para cada unidade experimental, tá? Então, você tem dados multivariados. Esses dados, em geral, eles estão correlacionados, né? Então, existe associação entre esses dados que a gente precisa, de alguma forma, compreender, né? E descrever e analisar. Então, alguns objetivos específicos das técnicas de análise multivariada são redução ou simplificação de dados, ordenação e agrupamento dos dados, investigação da dependência entre variáveis, predição, testes de hipóteses, tá? Pessoal, peço desculpas, mas eu estou recebendo uns apitinhos aqui, deixa eu ver se eu preciso aceitar aqui. Eu vou... agora já passou de 10 minutos, então eu não vou mais ficar interrompendo, tá? Então agora, quem conseguiu entrar, quem não conseguiu ver depois da gravação, tá? Então, toda vez que você tiver um contexto, assim, que você tem diversas variáveis sendo observadas por um número geralmente grande também de unidades experimentais, você tem dados multivariados, tá? Então, e aprendizado estatístico, né? Então, eu vou falar um pouquinho de aprendizado estatístico, alguns exemplos. Por exemplo, você quer predizer se um paciente hospitalizado por um ataque cardíaco terá um segundo ataque cardíaco a partir de medições clínicas, dietéticas, demográficas desse paciente, tá? Um outro exemplo, você quer predizer o preço de uma ação daqui a 6 meses, com base na performance da companhia e de dados econômicos. Ou você quer identificar perfis de clientes a partir de dados do seu relacionamento com uma empresa, tá? E outros, né? Então, tem uma infinidade aí de aplicações de aprendizado estatístico. Basicamente, você tem um conjunto de dados e você quer propor um modelo que aprenda com seus dados para você depois fazer predição, né? Para fazer previsão do que vai acontecer no futuro, tá? O aprendizado estatístico, ele é normalmente classificado em aprendizado supervisionado e aprendizado não supervisionado. Vou falar rapidinho o que é a diferença, tá? Então, o aprendizado supervisionado, ele é usado para problemas em que existe um conjunto de variáveis explicativas e de variáveis respostas. Então, você tem
variáveis aqui que você precisa explicar, né? Então, você quer explicar a variabilidade dessas respostas usando as variáveis explicativas. Esses problemas, então, são chamados de aprendizado supervisionado. Nesse contexto aqui, os dados, eles possuem rótulos, tá? Ou seja, eles aprendem com exemplos que já foram observados antes e que tem essa classificação, tem um rótulo, tá? Então, você tem, por exemplo, mal pagador, bom pagador, tá? E aí, algumas técnicas são, por exemplo, modelo de regressão linear, regressão logística, análise fatorial, análise discriminante. Algumas dessas a gente vai ver aqui também nesse curso, tá? Embora seja de aprendizado não supervisionado, tem algumas técnicas de aprendizado supervisionado que também se encaixam, né, na análise multivariada que a gente vai ver também, tá? Ah, gente, desculpa, mas aqui tem mais gente pedindo para entrar aqui. Agora eu vou parar, vai. Como é uma aula aberta, né, então a gente quer realmente atender as pessoas que nos procuraram. E o aprendizado não supervisionado? Então, o aprendizado não supervisionado geralmente está relacionado com problemas em que você quer reduzir a dimensionalidade. Então, você tem um número muito grande de variáveis, né? E é caro, é custoso você trabalhar com aquelas variáveis, né? Então, olhando para uma planilha, você teria um número muito grande de colunas, né? E você quer, de alguma forma, reduzir e trabalhar com um número menor, né, de variáveis, tá? Essas variáveis em número menor, geralmente elas são combinações das variáveis originais, tá? Nesse tipo de problema, os dados, eles não possuem rótulos, tá? Então, você não tem necessariamente uma variável resposta, você não tem necessariamente um classificador, digamos, tá? Que você quer usar para aprender com os dados e depois fazer previsão. Aqui, você tem simplesmente um número grande, geralmente, de colunas, né? E aí você quer entender como que essas variáveis se associam, né? Como que elas podem ajudar a fazer agrupamento nos seus dados, por exemplo, né? Algumas técnicas de aprendizado não supervisionado são análise de componentes principais, né, o famoso PCA, análise de agrupamentos, que são as técnicas de clustering, né, por exemplo, dendrograma, K-médias, análise de correlações canônicas, análise de correspondência, entre outros, tá? Então, esse curso de análise multivariada e aprendizado não supervisionado, a primeira parte dele a gente dedica à análise multivariada. O que seria análise multivariada? Seria a definição, a inferência sobre vetores multivariados, tá? Então, você tem, por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo de uma distribuição normal bivariada, então você tem duas quantidades, por exemplo, que conjuntamente tem uma distribuição normal, tá? Claro que aqui a gente colocou em duas dimensões, né, com a densidade aqui sendo representada no terceiro eixo, né, mas a gente poderia ter uma distribuição normal p-variada, tá? Então, a gente vai estudar nessa primeira parte do curso, a gente vai estudar inferência, então a gente vai definir os vetores aleatórios, que são vetores aleatórios, o que é uma distribuição multivariada, vamos fazer inferência sobre o vetor de médias, por exemplo, tá? Regressão multivariada, a nova, né, análise de variância multivariada também, tá? E a segunda parte é de técnicas de análise multivariada e aprendizado não supervisionado. Por exemplo, a gente tem inicialmente, né, um conjunto de pontos e eu quero classificar, né, eu quero separar ou dividir de alguma forma inteligente esse conjunto de dados, tá? Então, por exemplo, a técnica de K-médias, ela vai produzir esse tipo aqui de agrupamento de dados, por exemplo, tá? Então, você tem lá um conjunto de dados e você quer fazer uma classificação. Então, nesse caso aqui não fica tão claro, né, que tem diferenças entre
os 3 grupos aqui de observações, mas tem alguns casos que fica bem claro, né? Então, vamos supor, você tem um conjunto de dados de clientes de um banco, por exemplo, e você quer aplicar estratégias de marketing diferenciadas para diferentes perfis de clientes, tá? Então, você faz um agrupamento, então procura quais são os clientes que são similares entre si, né? E aí a gente já precisa falar o que é um cliente ser similar ao outro, como que a gente define essa distância, né? E aí você quer, então, produzir esse tipo de resultado, tá? Outra técnica, né, de análise multivariada e aprendizado não supervisionado é o dendrograma, né, que é usado para fazer agrupamentos ou clustering dos dados. Então, a gente vai ver durante o curso esse exemplo aqui, em que você tem unidades da USP, por exemplo, e você quer agrupar, né? Então, vamos supor que você queira 3 grupos de unidades que têm um perfil de publicações próximas entre si, tá? Então, claro que aqui só está aparecendo os índices, né, que são as nossas observações, mas nessa base de dados específica, a gente tem, por exemplo, publicações em revistas nacionais, publicações em revistas internacionais, publicações em congressos, eventualmente a gente pode ter patentes, né? E aí você quer, de alguma forma, agrupar essas observações e deixar as que estão mais próximas no mesmo grupo, tá? Então, aqui, ó, a gente poderia fazer um corte nessa altura aqui, ó, e aí a gente teria a Faculdade de Medicina e Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto em um grupo, aí a gente teria a Exalc, Escola Politécnica, FMVZ, que é de veterinária, e outras aqui, desculpa, até a... eu não lembro agora de cabeça qual que é essa daqui, tá? Aí a gente teria esse outro grupo aqui. E daí, no último grupo, a gente tem, então, o ICB, o IFISC, Instituto de Física e assim por diante, tá? Então, eu tenho um conjunto de dados em que eu tenho as minhas observações, eu tenho as minhas variáveis, né, por colunas, e eu quero, de alguma forma, agrupar para, como resultado, ter grupos de observações similares, tá? Eu escolhi uma técnica para falar um pouquinho mais hoje, né, e para mostrar também alguns comandos para vocês em Python e em R. E eu achei que a técnica que seria interessante da gente falar aqui, porque ela é fácil de entender, né, é a análise de componentes principais, tá? Então, digamos, você tem... Então, a gente vai fazer uma definição rápida aqui do que é um vetor aleatório, tá? E a gente vai falar o que está envolvido na análise de componentes principais. Então, a gente começa com X, um vetor aleatório de dimensão P por 1, ou seja, aqui eu tenho P características dos meus dados sendo armazenados em um vetor X, tá? Então, essas características aqui, vamos supor que você tem clientes de um banco, você tem, por exemplo, saldo em conta corrente, limite do cartão de crédito, se a pessoa está usando o cartão de crédito ou não, se ela fez um financiamento imobiliário, se ela fez um financiamento de veículos, se ela ficou inadimplente, tá? Então, nesse vetor X de dimensão P por 1, você pode armazenar as P informações que você tem no seu conjunto de dados, tá? Então, cada variável dessa daqui é uma variável aleatória, com média μi e variância sigma 2i, tá? Bom, para dados multivariados, a gente tem... a gente não tem só a média e a variância, né? Por quê? Porque essas quantidades aqui, elas devem estar correlacionadas, né? Ou seja, para uma pessoa que tem um saldo em conta maior em uma determinada data, ou na poupança, alguma coisa assim, ela deve ter também um limite de cartão de crédito mais alto, tá? Se ela tem um limite de cartão de crédito mais alto,
é possível que ela tenha também contratado um financiamento de veículos, tá? Então, assim, essa associação entre as variáveis, a gente explica, né, com covariância e correlação. Então, a covariância é uma medida de variabilidade conjunta, né? Então, a covariância entre x e xj, que eu vou chamar aqui de sigma e j, é uma medida de variabilidade conjunta entre x e yj, tá? Só que como essa medida ela não é limitada, né? Então, ela pode assumir qualquer valor real, a gente trabalha geralmente com a correlação, tá? A correlação é uma medida que está entre -1 e 1, e a gente consegue dizer, essa correlação é forte, essa correlação é fraca, e assim por diante, tá? Com isso, a gente consegue organizar essas variâncias e covariâncias em uma matriz, né, que vai ser a matriz de variâncias e covariâncias. Então, aqui, eu vou colocar na diagonal principal as variâncias das P variáveis. Fora da diagonal principal, eu vou colocar as covariâncias, né? E aqui é simétrica, tá? Então, aqui, nesse elemento aqui, eu tenho exatamente o sigma 1, 2, porque a covariância de A e B é igual à covariância de B e A, tá? E aqui um vetor de médias. A gente poderia fazer isso daqui também, escrever a matriz de correlações, por exemplo, tá? E aqui no curso de análise multivariada e aprendizado não supervisionado, a gente vai trabalhar bastante com matrizes de variância e covariância, de correlações. Por quê? Porque a gente precisa entender, né, qual que é a associação, qual que é a relação entre as variáveis, para poder reduzir a dimensionalidade, por exemplo, eliminar a redundância, né, e aí fazer, por exemplo, ranqueamento de observações, né. Então, a gente está interessado no caso em que as variáveis estão correlacionadas, né? Se for uma matriz diagonal aqui, não vai ter muita graça para a gente, tá? Porque se trabalhar com variáveis que não estão correlacionadas, não tem nenhuma necessidade, né? Então, de repente, você pode propor uma medida ali para fazer um ranqueamento, né? Uma combinação das variáveis originais, mas não é o principal interesse desse curso, tá? Deixa eu... Então, Então, quando existe redundância entre as dimensões, nós podemos ter interesse em reduzir a dimensionalidade do problema, né? Construindo novas variáveis, de preferência que sejam não correlacionadas, e que sejam, em geral, combinações lineares das variáveis originais, tá? Pode ser que poucas novas variáveis expliquem grande parte da variabilidade existente nas P variáveis originais. Isso pode significar redução de custos, como tempo computacional e espaço para armazenamento de dados, tá? Então, eu dei o exemplo do banco, né? E eu já trabalhei em banco. Geralmente, os bancos de dados que a gente tem em instituições financeiras, elas têm milhões de linhas, milhares de colunas, e muitas daquelas colunas explicam a mesma coisa, né? Então, elas podem ser usadas para fazer, por exemplo, um ranqueamento de clientes, mas eu preciso fazer uma redução de dimensionalidade antes, tá? Vou dar um outro exemplo de redução de dimensionalidade. Digamos que você tenha atletas de, por exemplo, decathlon, né? Que você tem ali 10 modalidades, e você precisa depois fazer uma classificação desses atletas, né? Então, você tem, por exemplo, 100 metros rasos, 300 metros rasos, aí você tem salto com vara, enfim, aí você tem várias modalidades, né? Como é que você faz depois para fazer um ranqueamento? Como que você faz uma ordenação desses dados, né? Se você não sabe qual é a variável que tem mais peso, quem vai ganhar a medalha de ouro é a pessoa que chegou em primeiro nos 100 metros rasos, ou 200 metros rasos, ou 300, agora eu não lembro, né? Mas, ou vai ser quem fez mais rápido o salto com barreira, né? De alguma forma, a gente precisa entender como combinar essas variáveis para propor essa ordenação, tá? Então, no caso dos clientes, por exemplo, do banco, né? Digamos que você quer oferecer um produto, então você quer oferecer um novo cartão de crédito. Você vai sair oferecendo de forma aleatória? Claro que não.
você vai oferecer para o cliente que tem maior probabilidade de gastar, né, naquele cartão de crédito. Por quê? Porque isso dá lucro para a instituição, né? Então, assim, é importante entender o que os dados estão te dizendo e, eventualmente, combinar esses dados para você atingir ali o seu objetivo, que é aumentar o lucro, por exemplo, tá? Bom, então, sigma vai ser a nossa matriz, né, de variâncias e covariâncias. Então, a sigma é essa matriz aqui, tá? Para obter as componentes principais, a gente faz aqui uma decomposição em autovalores e autovetores de sigma, tá? Quem não fez álgebra linear, imagino que os alunos do curso já devem ter feito, mas o público externo, quem não fez álgebra linear, não se preocupem, tá? Que, assim, a gente vai falar daqui a pouco de uma aplicação real e aí vai ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Mas, para quem fez álgebra linear, a gente vai fazer a decomposição em autovalores e autovetores da matriz sigma, tá? Então, o lambda 1 até lambda p são os autovalores ordenados de forma decrescente. O E1 até EP são os autovetores correspondentes àqueles autovalores, tá? De tal forma que eles são ortonormais, né? Então, eles têm norma 1 e eles são ortogonais. E de forma que sigma vezes EI é igual a lambda I EI, né? Uma propriedade de autovalores e autovetores. E aí, como que a gente obtém as componentes principais, que é essa transformação das variáveis correlacionadas em variáveis não correlacionadas, de uma forma específica, né, em que você tenha na primeira componente principal a maior, ou a direção de maior variabilidade dos seus dados, tá? Então, a gente vai definir um novo vetor aqui, que é o y, que é essa matriz O transposta X. Então, a gente está transformando aqui o X, que é o vetor original, com uma matriz bastante específica aqui, que é a matriz dos autovetores de sigma, tá? Então, pego a matriz de variância e covariâncias, faço uma decomposição espectral, né, faço uma decomposição em autovalores e autovetores, pego a matriz de autovetores, considero uma transformação no X, e aí eu vou ter um novo vetor aleatório aqui, né, que é o Y, que é o vetor de componentes principais de sigma, tá? Essas componentes principais, elas têm algumas propriedades, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas depois eu deixo disponível, a gente pode voltar nisso lá, quando a gente for falar de análise de componentes principais, tá? Uma observação aqui é que a gente fez tudo isso para a matriz de variâncias e covariâncias populacional, mas nem sempre a gente observa essa matriz de variâncias e covariâncias populacional, né? Se você tiver simplesmente uma amostra e você não conhece, né, a matriz populacional, então você vai estimar a matriz de variâncias e covariâncias populacional com a matriz de variâncias e covariâncias amostral, tá? E aí você vai fazer o mesmo procedimento, pode fazer a decomposição dela em autovalores e autovetores, e aí faz a sua transformação e obtém as componentes principais, tá? E como a matriz de variâncias e covariâncias, ela é mais sensível, né? Então, digamos que você tem uma variável que tem uma variância muito grande perto de uma outra variável, então ela vai influenciar bastante a sua análise de componentes principais, tá? Então, a gente pode fazer o desenvolvimento com a matriz de correlações, tá? Com a vantagem de que as componentes principais vão ser menos influenciadas pela magnitude das variâncias, tá? Então, digamos assim, se você tem variáveis muito diferentes, né? Então, você tem limite do cartão de crédito dos clientes. Geralmente, isso são valores grandes, né? Aí você tem lá o quanto ele tomou de crédito para financiamento imobiliário, são valores maiores ainda, né? Aí você vai comparar com o saldo em conta corrente, que em geral as pessoas têm saldos menores, né? Porque ou está investido, ou está na poupança, ou porque não tem mesmo, né? Então, assim, tem magnitudes diferentes, né? Então, quando você vai fazer a matriz de variâncias e covariâncias, ela é bastante influenciada por essa diferença aí de magnitudes,
tá? Bom, vou falar aqui de 2 probleminhas de motivação que não são de conjuntos de dados muito grandes, né? Então, é um conjuntinho de dados pequeno, mas que eu achei que tinha um apelo interessante aqui. Então, tem um conjuntinho de dados de educação por estado, tá? Eu vou mostrar para vocês já já. Então, você tem a sigla do estado, o estado, a frequência escolar de pessoas de idade entre 7 e 14 anos, X2 vai ser a defasagem escolar em mais de um ano de atraso de pessoas com idade entre 7 e 14 anos, aqui no ano de 2000, os anos de estudo de pessoas com 25 anos ou mais, um número, uma taxa ali de analfabetos com 25 anos ou mais, evasão escolar de pessoas entre 7 e 14 anos, evasão escolar de pessoas entre 15 e 17 anos, frequência escolar de pessoas com idade entre 7 e 22 anos, tá? E aí imagina que você tem, então, esses dados, né? Eu tenho aqui poucas linhas, eu tenho 7 colunas, além das 2 primeiras, e digamos que você quer fazer uma ordenação, né, dos estados. Eu quero saber qual o estado que está com uma situação melhor na educação, qual o estado que está com uma situação pior na educação, né? Então, a gente tem a matriz de correlações aqui, então, ó, lembrando, né, a gente tem várias variáveis, elas muito provavelmente estão correlacionadas, né? Por quê? Porque a frequência escolar com pessoas entre 7 e 14 anos deve estar relacionada com a frequência escolar de pessoas entre 7 e 22, né? Mesma coisa, o número ou taxa de analfabetos, ela deve estar associada com a frequência escolar, né? Com certeza tá, né? Então, aqui, ó, a gente vê a matriz de correlações, tá? Então, você tem correlações aqui, acho que a mais forte deve ser 80, tem uma 0,9 aqui, né? Que é analfabetos com 25 anos ou mais e anos de estudo com 25 anos ou mais, claro, né? Praticamente uma menos a outra, né? Uma é praticamente um menos a outra, né? Mas a gente tem também aqui correlações fortes, né? Então 0,89 e assim por diante, tá? Tem algumas até aqui que estão perfeitamente correlacionadas, né? Que é a frequência e evasão entre 7 e 14 anos. Bom, graficamente, então a gente pode representar essa matriz de correlações, né, em uma matriz de correlações. Então agora a gente precisa ver todas as combinações, né? Então quais são as que estão mais fortemente ou menos fortemente correlacionadas, tá? Aqui, ó, a gente vai falar de correlação forte se tiver entre 0,7 e 1. A gente vai falar em módulo, né? A gente vai falar de correlação moderada se tiver entre 0,5 e 0,7. E a gente vai falar de correlação fraca se tiver entre 0 e 0,5 em módulo, tá? Mas tem outras propostas, tem autores que propõem outros pontos de corte aí para fazer essa classificação, tá? Então, o que esse gráfico está dizendo para a gente, né? O gráfico, ele está dizendo assim, olha, a evasão de 7 a 14 anos, ela está fortemente correlacionada com a frequência de 7 a 14 anos, né? Por quê? Porque a bolinha é grande e a cor é forte, né? Então, nessa escala de cores aqui, ó, se a gente olhar, o vinho é a correlação -1, né? Outra, então vamos pegar essa daqui, o tamanho da bolinha aqui também diz a força da correlação, tá? Então, analfabetos com 25 anos ou mais e defasagem escolar, ela também tem uma cor azul mais forte aqui, tá? Tem uma correlação, essa deve ser aquela correlação de 0,89, e assim por diante, tá? Então, a gente tem uma estrutura aí clara de correlação e a gente quer usar isso, né, para resumir a informação em uma variável só, para fazer uma ordenação dos estados, por exemplo, em relação à educação, tá? Então, a gente vai fazer já aqui em Python, tá? Deseja-se criar uma ordenação para a primeira
pela primeira componente principal da matriz de variâncias e covariâncias, e qual a variabilidade total dos dados, que é explicada pela primeira componente principal, tá? Então, a gente vai fazer daqui a pouquinho em Python. E a motivação 2, que eu vou fazer aqui em R, né? Então, estudos mostram que grande parte dos adultos e adolescentes norte-americanos usam regularmente substâncias psicoativas. Então, tem um estudo que foi publicado lá em 1981, já é um pouquinho antigo, né? Os dados foram coletados de 1.634 estudantes na área metropolitana de Los Angeles. Cada participante completou um questionário, informando o número de vezes em que cada um desses itens aqui foi usado no período, tá? Então, você tem aqui diversas drogas, né, lícitas e ilícitas, e a gente quer entender, por exemplo, se um indivíduo que consome uma dessas drogas também consome outra, tá? Se isso tem um padrão ou não, né? Como que a gente poderia resumir a informação dessas variáveis, tá? Então, só um minutinho, pessoal, eu vou só aceitar aqui que tem alguns pedidos. Eu acho que aparece um de cada vez. Quando alguém sai da sala, faz barulho também. Faz também? Ah, tá bom. Beleza. Bom, se ficar apitando, eu vou... Geralmente eu venho aqui, porque quando eu caio, também faz o apitinho, né? Se a minha conexão cair, também apita. Então, na verdade, eu fico com essa preocupação o tempo todo aí de também cair a minha conexão. Bom... Só, é porque também às vezes apita porque mandaram mensagem no chat, tem umas perguntas aí. Ah, tá joia. Depois eu vou ler, então. Pode ser isso. Tá joia. Beleza, então. Obrigada, gente. Ó, então eu vou fazer... Eu preparei aqui 2 notebooks, né, no Jupyter. Não sei se vocês têm familiaridade ou não. Mas eu achei que seria interessante fazer aplicações aqui nessa aula, tá? Então, essa aplicação aqui da educação, né, é esse conjunto de dados. Então, eu vou passar aqui meio rapidinho, depois, nas aulas, a gente pode falar com mais detalhes, tá? Então, o Jupyter Notebook, eu estou usando ele para Python aqui, e depois eu vou usar para R. Ah, gente, desculpa, só um minutinho, o filho da mamãe está dando aula. Desculpa, gente, eu tenho 2 filhos pequenos, um de 4 e uma de 1 ano. Então, às vezes isso acontece. Normal. Então, gente, aí, ó, eu vou fazer uma aplicação aqui em Python e vou fazer uma em R também, tá? Só para a gente ter, assim, um gostinho também, né, do que a gente vai ver no curso, tá? Então, eu tenho aqui essa aplicação dos dados da educação. Eu vou fazer aqui a leitura das bibliotecas, e eu tenho um arquivinho que é educação.csv, vou fazer a leitura desses dados, vou atribuir aqui os nomes das variáveis, tá? Então, deixa eu limpar tudo o output, só para ele não ficar guardando coisas que eu rodei antes, né? Então, aqui, ó, a gente vai olhar esses dados, eu vou atribuir para um objeto df, né? Se eu colocar df.head, então você vê as 5 primeiras observações, tá? Se você quiser um número maior de observações também, sei lá, 20, as 20 primeiras observações, elas estão aqui, tá até em ordem alfabética aqui, né, por estado, tá? Então, esse é o nosso conjunto de dados. Aqui a gente tem taxas, mas aqui a gente tem também um valor que não é uma taxa, tá? Que é o número de anos de estudo médio lá daquele estado, tá? Aí a gente pode usar, então, essa função aqui no Python, ó, você vai dizer, então, eu tenho esse objeto que é o meu data frame, e eu posso pedir a core, né? A core vai me dar a matriz de correlações, tá? Então, aqui a gente tem a matriz de correlações, que é aquela mesma que estava apresentada lá, tá? Ó, notem que lá estava arredondado para menos 1, né? E aqui é 0,999974, tá?
Então, não era exatamente -1. Poderia ser, né, se ela tivesse perfeitamente correlacionada, mas não é exatamente esse caso, tá? Então, eu atribuí aqui para um objeto core, essa matriz de correlações. Aí, eu vou usar o heatmap, que é uma função do Seaborn, né, o pacote Seaborn. Então, se vocês não tiverem esses pacotes aí, vocês têm que instalar também, né? Depois eu posso também indicar um curso básico de Python, né? A gente vai fazer um heatmap aqui, ó, que vai representar, então, essas correlações para mim em uma matriz, tá? É bem parecido com o que estava lá, né? A única coisa que aqui, lá estava em azul e vermelho, né? Aqui eu escolhi essa paleta aqui, né? Então, quando está com o azul mais forte, é porque a correlação é mais próxima de 1. Então, na diagonal principal, né, é tudo 1 as correlações. Então, a gente observa esse azul mais forte, tá? E aí, a gente poderia ir fazendo aqui as análises, né, olhando para quais são as correlações mais fortes, as mais fracas, assim por diante, tá? Aqui, ó, o S, vou apresentar também, é a matriz de covariâncias, tá? Mas a gente não vai ficar fazendo nenhuma análise específica aqui. Se eu quiser as variâncias, eu pego a diagonal dessa matriz S, tá? E aí, para fazer, então, a análise de componentes principais, eu vou importar a função PCA desse módulo aqui, né, decomposition do sklearn, tá? E aí, você vai chamar, então, você vai dizer que você quer duas componentes, né? Ele vai mostrar para você só as duas primeiras componentes principais, tá? E eu vou fazer, então, PCA fit da matriz X. Então, deixa eu só... Aqui, ó, eu tinha atribuído a matriz X. Como eu tenho duas primeiras variáveis lá que não são numéricas, né? Então, eu pego as variáveis que são numéricas. Lembrando que o Python começa em 0, né? Então, a gente vai pegar das colunas 1, então essa daqui seria a 0, essa daqui é o índice, tá? Essa daqui é a 0, aí eu pego da 1 até a 7, atribuir para esse elemento aqui, para esse objeto X, tá? E aí a gente faz, então, a decomposição, né, da matriz de variância e covariâncias, e obtenho as componentes principais, tá? Então, aqui, nesse objeto PCA, você pode colocar um ponto e colocar shift, que ele vai te dar todas as opções que você tem, tá? Para olhar esse objeto, tá? Então, se a gente colocar PCA transform X, então ele vai me dar aqui, como eu pedi, duas componentes principais, né? Então, ele vai me dar as duas componentes principais para todos os estados que eu observei, né? Eu vou atribuir aqui para PCA1 a primeira componente principal e para PCA2 a segunda componente principal. Para executar essas células, eu estou fazendo Shift Enter, tá? E eu vou definir aqui no meu conjunto de dados duas novas colunas que vão ser PCA1 e PCA2, tá? E aí, se eu olhar de novo para o conjunto de dados, então ele incluiu aqui duas variáveis, né? Que são os scores das componentes principais em cada um dos estados, tá? Então, a primeira componente principal, ela resume a informação das 7 variáveis e a gente pode usar ela para fazer a ordenação, por exemplo, né, dos estados. Então, eu vou usar essa função sort aqui, né, para ordenar, então, o PCA, e a gente pode usar essa função aqui, sort values, que ele vai me dar, então, ele vai reordenar o meu data frame pelo PCA1, tá? E eu pedi o ascending aqui igual a false, ou seja, ele vai me dar qual que é o estado que está com a primeira componente principal mais forte aqui, seria o Distrito Federal, né? Então, primeiro seria o Distrito Federal, depois Rio de Janeiro, São Paulo. Qual que seria o último estado? Então, no nosso conjunto de dados aqui, o Piauí, tá? Mas o que significa isso? Então, como que eu interpreto essa nova variável?
né? Para interpretar essa nova variável, a gente tem que ver os scores, tá? Desculpa, os loadings, né? Não, na verdade são as componentes mesmo. Deixa eu ver se eu consigo components, isso. Então, aqui em components, ele vai me dar quais são as componentes, né, das variáveis na primeira componente principal. Então, qual que está com o maior componente aqui? É a terceira, tá? Então, a terceira é a variável que mais contribui para essa componente principal. Qual que é essa variável? É anos de estudo, tá? Qual que é a segunda que contribui mais? Então, aí você vai fazendo essa análise, tá? Para saber se a primeira componente principal, ela está crescendo onde a educação é melhor, ou se ela está decrescendo onde a educação é melhor. Pelo jeito, essa variável aqui, anos de estudo, como ela tem outra magnitude, né? Então, ela está contribuindo justamente porque a gente fez, não com a matriz de correlação, mas com a matriz de variâncias e covariâncias, tá? Então, aqui, ó, o que a gente tem? Se a gente olhar para todos os dados, olha como que está o Distrito Federal. Então, essas daqui são as observações do Distrito Federal. Especificamente no número de anos de estudo com 25 anos ou mais, o Distrito Federal tem uma observação grande aqui, tá? E ela, obviamente, influencia nessa primeira componente principal. Então, esse ranking que a gente propôs aqui embaixo, segundo esses dados, quanto maior o valor do PCA, melhor é a educação naquele estado, tá? Ou naquela unidade federativa, ok? Então, essa foi a análise de componentes principais em Python. Tudo bem? Tá tudo bem aqui? Acho que tá. Professora, eu posso fazer uma pergunta de PCA? Eu posso fazer primeiro a apresentação do R aqui, aí depois a gente vai para as perguntas? Pode ser, Vinícius? Beleza. Uhum. Ó, então eu vou mostrar rapidinho aqui, né, porque eu falei para vocês, eu queria fazer mais ou menos em 1 hora. Então eu vou mostrar aqui que dá para a gente usar o Jupyter Notebook para fazer análise em R também, tá? Então, só para mostrar para vocês rapidinho, então a gente tem essa matriz de correlações, eu já estou lendo esse conjunto aqui, já tem a matriz de correlações, tá? Então não dá para a gente fazer muita coisa interessante, porque eu não tenho os dados crus, eu só tenho direto a matriz de correlações, tá? Mas aí a gente tem, então, as variáveis, né, que representam lá o uso dessas substâncias, né, por aqueles adolescentes do conjunto de dados. Aí você pode ver aqui quais são as correlações mais fortes e as mais fracas. A gente pode construir um gráfico aqui, né, com o core plot, não é o core plot, né. E aí você vê aqui, por exemplo, olha aqui, eu acho que fica bem interessante esse, porque, por exemplo, as 4 primeiras variáveis, elas parecem um bloquinho, né. Você vê ali um bloquinho na diagonal dessa matriz, né? Embora aqui também tem outras variáveis, ou que elas poderiam ser até reordenadas aqui, né? Elas teriam também uma correlação até que, pelo menos, moderada, tá? Então, a gente pode fazer a mesma análise, né? Das componentes principais, e aí você pode obter as componentes, você tem os pesos aqui, né? De cada componente, e assim por diante, tá? Então, eu não vou muito a fundo nessa análise do R aqui, porque justamente a gente não tem os dados originais, tá? A gente só tem a matriz de correlações. Mas aí a gente vê os pesos aqui, ó, da primeira componente principal, né? A gente pode ordenar e ver quais são as componentes que mais influenciam, que menos influenciam nessa componente, tá? E aqui tem uma coisa que eu não falei lá na análise do Python. Quantas componentes a gente escolhe? Né? Então, tem uma proposta aqui, tem várias propostas, tá? Essa daqui é uma das propostas, que é o gráfico de Scree-plot, ou cotovelo, que basicamente você vai andando aqui até você achar que a linha ficou aproximadamente horizontal,
tá? Então, a gente poderia aqui, essa é a primeira componente, segunda componente, terceira, na verdade, são os autovalores, tá? Mas representa a primeira componente, segunda componente, terceira componente, até a quarta componente, a gente poderia considerar, tá? Bom, eu acho que era isso que eu tinha para falar a princípio, tá? Agora sim, pode fazer perguntas, então o Vinícius pode fazer perguntas, só porque eu queria falar logo isso mostrar que a gente pode fazer no R também, né? E agora sim, eu tenho tempo para algumas perguntinhas, né? Como eu falei lá no começo, eu pretendia fazer essa aula com cerca de 1 hora, tá? Porque eu também vou falar um pouquinho com os alunos, especificamente da disciplina, de avaliação e tudo mais, tá? Mas eu só queria falar um pouquinho para vocês, assim, como que a gente pode usar, né, a análise multivariada, usar as informações que nós temos nos dados, né, para propor uma ordenação, para fazer um agrupamento, para fazer, enfim, né, vários objetivos aí que a gente pode ter com análise de dados, tá? Bom, pessoal, então eu vou abrir para algumas perguntas, eu acho que a gente pode encerrar mais ou menos umas 8 horas, tá? E aí, quem for os alunos matriculados da disciplina, a gente vai lá para o outro link e a gente vai falar de questões mais específicas, tá? Vinícius, por favor, pode fazer sua pergunta. Gente, último disclaimer aqui, é que, eu não sei se vocês ouviram crianças chorando, né, então, me desculpem, mas é que acontece aqui em casa, tá? Professor, a minha pergunta era, na hora de usar o PCA, se ele gera mais valor você, por exemplo, reduzindo completamente, usar o PCA para reduzir a dimensionalidade, ou se ele também é importante para aumentar a dimensionalidade. Então, por exemplo, eu pegar um conjunto de variáveis, exemplo, eu estou analisando, igual você pegou lá o dado de vícios, né, de bebidas e drogas, né, eu vi que o bloquinho de bebidas, licor, cerveja, não sei o que lá, eles são correlacionados. Eu pegar e aplicar PCA em cima delas para criar uma nova variável, uma nova feature para eu conseguir aumentar o meu poder de classificação. É uma abordagem interessante ou apenas para redução de dimensionalidade? Olha, Vinícius, toda vez que você faz essa combinação, você vai acabar perdendo informação, tá? Então, se você tem lá 10 variáveis e você vai reduzir para uma componente principal, você vai certamente perder um pouco de informação, tá? Só que muitas vezes você vai ver que você vai fazer análise de componentes principais e a primeira componente principal já explica 90% da variabilidade dos seus dados, tá? Então, se você pode trabalhar com uma variável e explicar 90% da variabilidade, em vez de trabalhar com 10 variáveis, que assim, você tem que saber qual que cresce mais, qual que cresce menos, qual que pesa mais, qual que pesa menos. Então, isso geralmente traz um ganho, né, enfim, de dinheiro, né, se você estiver trabalhando com um banco muito grande de uma instituição financeira, por exemplo, é mais rápido você trabalhar com uma variável só. Então, ou pode trazer assim, redução de custo computacional, né? Mas geralmente você reduz, sim, você reduz, porque você faz uma combinação, né? Então, antes você tinha as variáveis cruas, agora você vai ter uma variável só que resume elas, né? Fatalmente você vai perder um pouco, sim. Mas, às vezes pode ser suficiente, né? Às vezes pode ser suficiente trabalhar com uma em vez de trabalhar com 10, ou até com 500, né? Então, imagina, por exemplo, você fazer... você tem uma imagem, né? E aí você tem lá uma matriz. Então, uma imagem, o que ela é? Ela é uma matrizona de pixels, né? E aí você tem, por exemplo, se você reduzir de 500 variáveis para 50 variáveis, você já tem um ganho super bom, né? Se aquilo te trouxer uma resolução boa o suficiente da imagem que você está trabalhando, por exemplo, não precisa trabalhar com 500, né? Você pode trabalhar com 50. Entendi. Isso. E aqui no curso também a gente vai ver outras técnicas que elas usam análise de componentes principais. Então,
Análise de componentes principais você pode sim usar para compor, né, com outras técnicas. Você pode compor com análise de regressão, com modelagem, você pode compor a própria análise fatorial, né, que é usada bastante em ciências sociais, humanas, ela usa as componentes principais como uma técnica auxiliar, né? Então, assim, ela é bastante versátil, né, essa análise. O que mais, gente? Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. Quem quiser, pode falar. Então, eu vou de trás para frente aqui. Você trabalha com estatística? Olha, ou estatística especificamente, eu nunca trabalhei. Já trabalhei com SPSS, um pouco com o SAS, com o R, agora com Python. Tem o Minitab também, que é bastante usado para controle de qualidade. Mas com estatística especificamente, não. É fácil para fazer os gráficos de PCA no Python, scores, loadings e byplot. Então, você pode ir brincando, né? Então, eu deixei para vocês aqui um start, né? Dá para você fazer com certeza, tá? Então, deixei aqui uma análise básica, mas dá para fazer muito mais do que isso, tá? Inclusive, o conjunto de dados que eu usei aqui também é bem simples, né? Desculpa, acho que essa pergunta não era para mim, né? Do estatística. No caso de algoritmos... Sim, acho que você acertou. É que eu tinha entendido como estatística, e daí eu estava pensando, para quem que ela falou isso? Tá, não. No caso de algoritmos baseados em árvores de decisão, onde existem ganhos e realizar uma redução de dimensionalidade. Olha, pode ter, sim, pode ter. Mas, assim, eu acho que é muito do problema que você tem, sabe? Porque, às vezes, um problema que você tem é simples e PCA resolve, né? Em outros, você vai precisar de outras técnicas mais avançadas, né? Então, por exemplo, como eu falei de análise fatorial, né? Às vezes você tem outros objetivos, né? Que seria identificar lá variáveis latentes, construtos, outras coisas, e aí, assim, você vai usar aquela técnica e não essa, né? Que mais? Alguém mais quer falar, gente? Sibeli, essa matéria, ela está no curso de estatística e em que semestre? Sim, ela está no terceiro ano, no sexto semestre, se eu não me engano, o pessoal da disciplina aí pode falar, mas acredito que seja sexto semestre. Ok, obrigada. Tá, muito obrigada a vocês pelas perguntas. Quem quer fazer alguma última pergunta para a gente encerrar? Professora, eu tinha perguntado mais cedo, você tem como fazer esse tipo de gráfico, de heatmap, usando algoritmo de aprendizagem de inteligência artificial mesmo? Então, o heatmap, ele é um gráfico que vai fazer um mapa de calor para uma matriz que você tenha, tá? Então, assim, ele é só uma representação gráfica, né? Aí você precisa ter essa matriz. Então, você pode, sim, compor, né, métodos. Então, você fez lá, você aplicou uma outra técnica que te produziu uma matriz de correspondência, uma matriz, enfim, de qualquer coisa, tá? Aí você pode representar isso, por exemplo, com o heatmap. Mas o heatmap, especificamente, ele é uma visualização de uma matriz, tá? Então, ele pode ser usado em diversos contextos, sim. Tá bom, muito obrigado. Tá bem? Olha, então, eu agradeço bastante a participação de vocês. Eu quero também agradecer aqui o pessoal do departamento que teve essa iniciativa, né, de fazer as primeiras aulas abertas. Quem quiser acompanhar as aulas da disciplina, eu deixei aí, o Vitor acabou de colocar aí, né, o link do canal, onde eu vou colocar essas aulas, tá? Érica, como você faz PCA no SPSS, dá uma olhadinha nos menus do SPSS, que o SPSS, muita coisa dá para você fazer por menuzinho, né? Você clica lá e aí você tem que achar lá a análise de componentes principais. Eu tô sem o SPSS instalado aqui no meu computador, senão eu mostrava, tá?
Bom, pessoal, então é isso. Boa noite para todos. Boa noite. Quem for da disciplina, então, daqui 5 minutinhos a gente vai lá para o outro link, né? Que a gente vai falar de coisas mais específicas, tá bom? Ok, obrigada pela oportunidade. Tchau, boa noite. Bom, gente. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.